E aí? Hoje eu enfrento uma tarefa bem desafiadora, discutir One Piece sem ter lido o mangá ou assistido ao anime. Sim, eu sei que é anime, mas eu falo anime já há bastante tempo, então quebra essa pra mim. Até agora, a minha única exposição com One Piece foi através do live action da Netflix, que eu sei, mal arranha a superfície dos formatos originais. Mas calma. O fato de eu não ter visto nenhuma das obras originais não afeta o que eu tenho pra dizer, porque esse vídeo na real nem é sobre a trama do mangá/anime em si, mas sim dos seus fãs. E, pra mim, os fãs de One Piece são os melhores fãs que uma obra poderia ter. One Piece é uma criação que se estende já por 2 décadas, talvez até mais se você estiver no futuro. Ele foi criado por Eiichiro Oda em 1997, é uma obra inicialmente em formato mangá, e daí depois foi adaptado para anime. Mas se você pensa que One Piece é velho e sua fama vem e vai em períodos diferentes, pode tirar o seu barco do estaleiro, porque ele faz sucesso desde que estreou, estando sempre no auge, sem nunca afundar em nenhum momento. Tá bom, eu prometo parar com os trocadilhos náuticos. Bem, a premissa de One Piece não é excessivamente complexa. A gente segue aí um jovem chamado Monkey D. Luffy, com habilidades elásticas, tipo a do Senhor Fantástico lá do Quarteto Fantástico, que se jurou tornar rei dos piratas e encontrar o lendário artefato chamado One Piece. Mas é claro, há muito mais complexidade nisso. A história divertida, emocionante, repleta de personagens, tramas intrincadas, arcos envolventes e reviravoltas. Tudo isso é habilmente elaborado, e acredita em mim quando eu falo habilmente elaborado, porque nenhuma outra obra do gênero se manteve em alta por tanto tempo desde a sua criação. E é claro que com essa qualidade toda, surgiram eles, os fãs. Sim, One Piece é uma das obras mais amadas do mundo, e a sua base de fãs é gigante, digna de se sentar na mesa com os fãs de Star Wars, Star Trek, Senhor dos Anéis, Harry Potter, DC, Marvel, Game of Thrones, K-Popers, Swifties e assim por diante. Provavelmente, se você não viveu numa caverna, já encontrou fãs fervorosos de alguma dessas obras e coisas que eu citei. Talvez, se tu tiver sorte, seja fã de alguma delas. Se for azarado, não é fã de nenhuma e a sua vida é cinza e vazia, sem graça nenhuma. Olha, eu sempre fui um grande fã de O Senhor dos Anéis, desde a infância até os dias de hoje. Pra mim não tem aventura melhor, mas claro que ele tem um inimigo, né? Quando Harry Potter surgiu e começou a crescer com o passar dos anos em que seus tantos filmes chegavam, eu me vi ali numa briga contra os fãs do Bruxo de 4 Olhos. Como é que eles ousavam comparar aquele universo com a Terra-média? Era tipo um completo ultraje, eu fazia questão de partir pra briga sempre que eu podia. E eles estavam sempre em maior número, claro, mas eu tinha o poder de 17 Oscars pra contratar. Cara, sempre que eu encontrava um fã de Harry Potter, a nossa discussão se aprofundava em níveis de imbecilidade jamais vistos. E claro, depois de um tempo eu percebi que eu fazia a mesma coisa com o DC e Marvel, sempre alimentando debate fútil sobre qual herói venceria qual herói, qual empresa tinha os melhores supers e qual delas tinha as melhores histórias, desenhistas, adaptações, bilheterias e assim por diante. Eu sei que isso ainda é comum. Mas como toda jornada do herói, sim, eu me considero um herói, então me deixa sonhar. Um dia eu fui atacado pela sabedoria, assim como Harry foi atacado por Voldemort, Tony por Thanos e o Gandalf pelo Balrog. E quando o ataque passou e eu vi que estava vivo, veio aquela realização de que eu poderia, talvez, só talvez, amar todas essas coisas. Pois é. E não necessariamente na mesma medida, mas eu podia amar e apreciar cada uma ali pelos seus próprios méritos. Eu podia amar entrar em um trem deixando os trouxas pra trás e curtir as guloseimas enquanto o castelo sombrio de Hogwarts se aproximava, tanto quanto amava atravessar o condado até o pônei saltitante e depois rumar até Valfenda para ver os elfos. E cara, da mesma forma, eu podia colocar o DVD do Batman Dark Knight e logo em seguida colocar o do Homem de Ferro. Não tinha problema nenhum nisso. Talvez você seja assim e talvez a maioria das pessoas também sejam assim, mas me parece que não. Pelo menos não na minha bolha. E nessa minha bolha eu sinto que a maioria dos fãs de franquias e coisas diversas tendem a se fechar em suas próprias bolhas, afastando aqueles que desejam entrar e muitas vezes rivalizando com os fãs de outras obras ou outras coisas. Isso quando não rivalizam entre si. E o pior é que os fãs fanáticos de algo parecem acreditar que devem defender apenas essa coisa, esse algo, e que curtir outro algo é tipo uma traição, cara. Isso não faz sentido nenhum, mas basta observar os fãs de, sei lá, futebol por aí, né? No entanto, os fãs de One Piece fazem o exato oposto. Enquanto eu tava lá nas minhas sessões de tatuagem com o excelente Junior Reis, que duravam várias horas em vários dias diferentes, sempre, cada sessão ele me questionava se eu já tinha visto One Piece, e a minha resposta era sempre que ainda não.
apesar de já ter ouvido falar na obra e que outros amigos também já haviam me recomendado. Na internet a história era a mesma, tipo, cada estranho tentava me convencer a dar uma chance aos Chapéus de Palha e eu comecei a ficar fascinado com essa atitude. Pode até parecer algo simples, mas tirando os crentes religiosos, fervorosos ou os militantes políticos, essa prática é bem comum quando se trata de fã. Em vez de tentar converter alguém pro teu lado, expandir o seu alcance, os fãs geralmente preferem a exclusividade de pertencer a um grupo seleto que compartilha dos mesmos gostos. Ou você tá dentro ou você é alguém com bafo e asa. Mas é claro que tem bons fãs de outras obras que eu mencionei além de One Piece, que gostam de compartilhar cultura e trazer novas pessoas para o barco. Mas nem de longe eu tô falando que todos os fãs são preconceituosos ou clubistas, longe disso. Até porque, de certa forma, eu entendo que esse clubismo acaba sendo uma maneira de defender tudo aquilo que uma obra representa. É perfeitamente compreensível que a gente não queira que novas pessoas entrem nesse nosso grupinho e coloquem em risco algo que a gente tanto ama. Também é como se fosse um lugar de pertencimento que a gente precisa defender. E sim, eu sei, falando assim parece uma postura bem agressiva quando a gente tá falando de um bando de geeks, mas vale lembrar que, sei lá, cara, não muito tempo atrás, nós nerds tomávamos porrada na escola apenas por curtir desenhos, animes, filmes e qualquer outra forma de arte que não era tão descolada quanto festas, cigarros, bebidas e trocar bactérias salivares. Então a defesa acabou sendo o isolamento e o protecionismo. E é isso que me faz quebrar a cabeça com os fãs de One Piece. Por que eles não se isolam e criam a sua própria bolha? Por que eles não se afastam dos demais e empurram quem queira chegar? Por que eles precisam que outros também se juntem a eles ao invés de apenas aproveitarem essa viagem sozinhos? É tipo alguém gostar de dividir o Yakult, não faz sentido. E essa dúvida ficou comigo por um tempo, até que recentemente, quando eu ouvi o excelente episódio 904 do Nerdcast sobre One Piece, os participantes discutiam ali a história e os motivos que os fizeram gostar e se apaixonar pela obra, seja pelo mangá, anime ou live action, e foi quando eles falaram sobre o Luffy, o protagonista. Eu já tinha visto isso nas séries da Netflix, claro, mas quando eu vi que o rolê dele é apoiar os sonhos das pessoas e ajudar para que elas se unam a ele em sua tripulação e só então ele segue o seu próprio sonho, eu percebi que talvez seja essa a essência que torna os fãs da obra tão adoráveis. Essa era a resposta para as minhas perguntas. Tipo, cara, a história de One Piece é sobre uma jornada de agregar pessoas, e não sobre alcançar um objetivo individual. O Luffy não busca o One Piece sozinho, ele quer pessoas ao seu lado porque sem elas a jornada é irrelevante. One Piece é longo por isso, e os fãs são assim porque a coisa toda é sobre a jornada e quem está nela, e não sobre ficar sozinho e curtir aquela aventura toda sozinha. Só que eu me peguei pensando se o mérito era apenas da história. Pode ser que sim, pode ser que os ensinamentos narrativos sobre aceitação, amizade ou acolhimento reverberam através dos fãs. Mas seja por isso ou não, essa indagação só reforçou que os fãs de One Piece são realmente diferentes. Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars, todas essas obras e até outras destacam também a importância da união, da amizade, do famoso "a vida são os amigos que fazemos pelo caminho". Mas sei lá, cara, me parece que quase todas essas fanbases, por maior e mais diversas que elas sejam, são tanto fechadas, enquanto que os fãs de One Piece estão sempre dispostos a acolher novos membros para sua tripulação. Droga, eu precisava fazer esse trocadilho, desculpa. E bem, é isso que os torna verdadeiramente especiais. De qualquer forma, eu não acho que o Eiichiro Oda provocou ou sequer esperava que isso iria acontecer, mas ele conseguiu algo que qualquer autor sempre sonhou em alcançar. Ficar rico. Brincadeira. O que ele conseguiu foi fazer com que One Piece simplesmente tenha os melhores fãs que uma obra poderia ter. Ou talvez seja a minha bolha. Mas e aí, você concorda? Se quiser trocar essa ideia, os comentários estão disponíveis aí embaixo e eu adoraria saber o que você pensa. Um beijo, um abraço e até a próxima.